Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é relações de não proporcionalidade. Então, como vocês já estão acompanhando algumas aulas, já perceberam que nós estamos trabalhando sobre a proporcionalidade. E aí vocês já viram a proporcionalidade diretamente proporcional, a inversamente proporcional, e hoje nós vamos abordar sobre as relações de não proporcionalidade. Então acompanhe comigo o nosso material, façam as suas anotações e posteriormente tire todas as dúvidas com o seu professor ou até mesmo revendo essa aula e outras aulas para que haja um aprofundamento de seus conhecimentos. Venha comigo a nossa aula de matemática. Então, olha só, nas relações de não proporcionalidade, nós já vimos nas aulas anteriores sobre grandeza, e aí nós conceituamos a grandeza, que é tudo aquilo que pode ser mensurável. Em seguida, nós trabalhamos as grandezas diretamente proporcional, e aí nós também trabalhamos a inversamente proporcional, e aí só para relembrar, a grandeza diretamente proporcional, a característica principal dela é quando uma aumenta, a outra aumenta, ou seja, quando você observar numa tabela ou num enunciado e perceber nas suas características que enquanto uma grandeza ela está aumentando e a outra grandeza da situação também está aumentando, então nesse caso nós temos aí uma grandeza diretamente proporcional. Da mesma forma acontece com as suas características na grandeza inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou ainda, né? Quando uma diminui, a outra aumenta. Ou seja, elas são inversas. Quando você observar nas situações, seja em gráfico, seja em tabela, ou seja no enunciado da questão, vocês irão perceber que enquanto uma grandeza ela está crescente, a outra está decrescente. E assim, vice-versa. Além dessas duas, nós temos também a relação de não proporcionalidade. É quando não acontece a situação de nós termos uma constante de proporcionalidade que satisfaz, né, os conceitos anteriores de grandeza diretamente proporcional e de inversamente proporcional. Então, olha só essa situação que eu trouxe a vocês para vocês perceberem como se dá as relações de não proporcionalidade. Agora que você já estudou a variação proporcional, como foi dito anteriormente, veja uma situação de relações de não proporcionalidade. Então, observe só o enunciado dessa situação. Se uma lata de creme de leite custa R$ 5,00, quanto custa 2 latas de leite? Isso é bem óbvio, né? Então aí o personagem diz que são R$ 10,00, certo? O outro personagem, ele faz a seguinte pergunta: e 3 latas de creme de leite? Como se dá esse crescimento do custo dessas latas? Então olha só, na verdade quando nós temos 3, basta você multiplicar por 5, né? E aí nós vamos ter o resultado R$ 15,00 pelas 3 latas de leite, de creme de leite. E aí ele usou a proporcionalidade, certo? Com a constante 5. Em seguida, nós temos aí o seguinte questionamento. Percebam só o questionamento desse personagem. Calma aí. No mercado lá perto de casa, 3 latas custa R$ 14,00. Então percebo que houve um rompimento, uma quebra, né, de padrão, de sequência. Então, ele havia perguntado que se uma lata de creme de leite custava R$ 5,00, né, 2 custariam quanto? É óbvio que é 10. E se ele perguntasse 3, é lógico que seria R$ 15,00. E aí ele colocou essa situação, né, que no mercado perto da casa dele, 3 latas custam R$ 14,00. Então, nesse caso, nós temos a situação de 5, 10 e 14, certo? Perceberam aí?
O valor das mercadorias nem sempre respeitam a proporcionalidade dos matemáticos ou da matemática formal, científica. Por exemplo, para o comerciante vale mais uma promoção em que o lucro obtido da venda de cada produto é menor, desde que isso lhe garanta aumento nas vendas. Isso pode ser verificado em liquidações, promoções e outras situações que advêm em relação a essa situação. Então, olha só, lembrando que de enunciado do tipo leve 3 e pague 2, ele rompe, ele quebra, né, esse pensamento matemático da proporcionalidade. Então, você não vai encontrar a proporcionalidade nessas situações. A proporcionalidade também não é respeitada quando se faz compra de grandes quantidades. Então, olha só essa situação. Considere uma situação em que 2 camisetas custam R$17. Quanto custarão 999.999 camisetas? E aí? Como você sairia dessa situação? Simples, pessoal. Basta você construir uma tabela e colocar nessa tabela algumas características que nós temos aí, né, nessa situação. Por exemplo, ele começou ali a situação com 2 camisetas, que custam R$17. Então, nós podemos, nessa situação, colocar aí sequências de múltiplos de 2. Por exemplo, o 4, o 6, o 8, o 10, e aí vai até o número que ele colocou aí no enunciado da questão, que é o comando da questão. E seus respectivos valores. Nesse caso, ele diz que 2 camisetas custam R$17 e que 4 custa R$34. E assim sucessivamente. Mas o comando da questão, vamos se atentar para o comando da questão, que ele diz assim, ó, quanto custarão 999.999 camisetas, certo? E aí nós vamos resolver essa questão da seguinte maneira. Utilizando a matemática, nós vamos chegar ao seguinte cálculo. Basta nós pegarmos o 17 e dividirmos para 2, e aí nós encontramos o valor de 8,5, certo? Esse é o valor que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Essa constante nós podemos multiplicar agora pelo valor que é a nossa questão, que é o nosso comando de questão. Então, nós vamos pegar aí 8,5 vezes 999.999 camisetas. Então, nesse caso, essa quantidade de camiseta será exatamente esse valor que está aí na sua telinha, de 8.499.991,5 ou 50 centavos. Nesse caso, nós estamos trabalhando valor monetário, certo? Então, dessa forma, essas 999.999 camisetas custam esses 8 milhões aí. Tudo bem? Então, no entanto, geralmente, nas compras de grandes quantidades de produto, são levados em conta outros fatores, que em geral fazem diminuir o preço unitário, como o transporte, a energia, aluguel, e outras questões que estão por trás de situações comerciais. Tudo bem? Pessoal, agora nós vamos a um exercitando para que vocês percebam isso na prática. Então eu trouxe aí um exercício da aula anterior para que vocês percebam a diferença entre uma proporcionalidade e outra, né? E a de não proporcionalidade. Então nesse primeiro exercitando, diz o seguinte, classifique as grandezas x e y expressas pelo número de cada caso, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, nessa situação A, nós temos aí uma tabelinha e nós temos 2 grandezas, x e y, são desconhecidas. Mas temos os valores para elas. Para x, nós temos o 2 e o 4. Para y, nós temos o 4 e o 8. E aí, como nós vamos analisar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, basta nós fazermos a seguinte situação. Nesse caso, nós temos os valores numéricos aí, 2 e 4, então, nós podemos fazer o seguinte questionamento. 4 dividido para 2 é quanto?
Então, nesse caso, ele foi multiplicado por 2, ou seja, a nossa divisão tem como resposta 2. Então, se ela é diretamente proporcional, basta nós fazermos a mesma coisa na grandeza y. 8 dividido para 4 é quanto? Então, nesse caso, esse valor foi multiplicado por 2. Então, a resposta é 2. Percebam que os valores, tanto na grandeza x e y, eles são iguais. Então, ela está dizendo para a gente que ela é diretamente proporcional. Outra característica que vocês vão perceber nessa tabela é que os valores estão crescentes, ou seja, a seta está para o mesmo sentido. Então, implica dizer que ela é diretamente proporcionais. Na situação B, nós temos também duas grandezas e os valores respectivos a elas. Para x, nós temos 1 e 2 e para y, 48 e 24. Então, nesse caso, o 2 e o 1, ou 1 e o 2, ele tem uma relação de múltiplo de 2, ou seja, 1 vezes 2 é 2. Só que, quando nós formos analisarmos a grandeza y, vocês vão perceber que ela foi dividida, porque ela está partindo de um número maior para um menor. Então, nesse caso, ela foi dividida para 2. E a característica fundamental aí é que na grandeza x ela está crescente, já na grandeza y ela está decrescente. Então, isso implica dizer que nós temos uma inversamente proporcional. Certinho, gente? Agora nós vamos a uma situação de relação de não proporcionalidade. Então, acompanhe comigo aí, mais um exercitando. Então, imagine que um plano de celular pós-pago funciona da seguinte maneira. O cliente paga por uma taxa de R$ 28,00 mais 10 centavos por minutos utilizado. Desculpa. Agora, observe a tabela com o número de minutos utilizado e o valor da conta a ser paga. Então, observem só. Os minutos utilizados, nós temos uma coluna aí, e o valor da conta. Então, nesse caso, 1.000 minutos utilizados corresponde a R$ 128,00. 2.000 minutos utilizados corresponde a R$ 228,00. E 3.000 minutos utilizados corresponde a R$ 328,00. R$ 4.428, certo? Então, olha só, vocês vão perceber aí que nós temos uma situação que não acontece a proporcionalidade. Por quê? Observe que se um cliente usa 1.000 minutos, ele pagará R$ 128,00. Mas se seu consumo dobrar, o valor da conta não vai dobrar. Nesse caso, era para ser ali 256. E não foi o que aconteceu. O que aconteceu é que quando o minuto dobrou, ele teve uma proporção em relação a esse consumo, no valor monetário. E se o consumo triplicar, o valor da conta também não triplicou. E assim aconteceu para essa situação dos minutos utilizados. Então, isso significa dizer que nessa situação não há uma grandeza não proporcional. Nesse caso, vocês devem sempre observar para a constante de proporcionalidade. E aí vocês vão perceber, se elas não forem iguais, isso implica dizer que não está acontecendo a grandeza proporcional, ou seja, ela é uma relação de não proporcionalidade. Tudo bem, gente? Pessoal, a nossa aula por hoje fica aqui. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas para que haja um aprofundamento acerca dessa temática, façam as atividades propostas. Uma boa aula e até a próxima!